Conexões à Música de volta com você e Vicente. Agora, vamos lá? Vamos lá. Bom, eu gostaria de começar por uma preocupação, uma inquietação minha, que eu venho notando nos eventos científicos, né? Existem muitos auditórios, para que a gente possa entender, muitas vozes, né? E poucos acordos. Essa vai para a professora Malvina. E eu tenho percebido assim, então, são vários auditórios falando de uma proposta música, educação musical, e que eu trago também do livro da professora Wanda, que é, nesse momento, nesse panorama de um paradigma que a gente sabe que é uma forma de pensar, que a gente tem que organizar de outra forma, um outro sistema, aí eu trago esse questionamento, que é do livro da professora Wanda, que é que tipo de educação pode dar conta dessa nova maneira de a gente organizar a sociedade com a música, né? Bem, em primeiro lugar, eu acredito que Wanda também pense como educadora também, né, nessa linha. Primeiro, é preciso pensar que projeto de país, que projeto de mundo nós queremos, não é? Que marco de referência é esse? E a música, ela não é isolada das demais formas de construção de conhecimento. Ela interage, né? Ela faz parte desse conjunto. Então, quando se pensa que escola é essa, né? Nós temos que pensar todas as formas de construção de conhecimento, e aí faço um destaque para a música, dentro desse contexto da escola, né? Então, que educação é essa? É uma educação, no meu entendimento, uma educação que possibilite uma ampla cidadania, que possibilite que os conhecimentos possam ser janelas para se olhar a vida. E aí, fazendo um recorte para a música, que forma mais apaixonada nós teríamos, né, de olhar a vida por meio da arte, da música, da poesia, do teatro, enfim, né, de tantas expressões e de tantas linguagens. A lei, mas aí volto para a questão da legislação, a lei diz, né, que no componente artes, o conteúdo de música é obrigatório, mas ele tem que ser discutido no contexto geral dessa escola. Que escola é essa? Que alunos são esses? A diversidade, a pluralidade de estudantes, de crianças, de jovens, enfim. Não é? Então, a neurociência já diz, né, claramente, não é uma intuição, não é um pensamento vago, não. A neurociências já afirma que a música tem um impacto muito grande no desenvolvimento do cérebro, né, em todas as faixas de idade e, logicamente, desde do nascimento, né? Então, a escola, ela não pode se omitir de trabalhar este aspecto para o desenvolvimento pleno da pessoa, né? E esse desenvolvimento não pode ser, e aí eu trago, e vou passar a conversa, se você me permite, Vicente, para a Wanda, porque tem uma grande experiência nesse assunto, e isso nós temos escutado, o que eu vou falar, nós temos escutado nas audiências públicas, porque o Conselho Nacional de Educação fez recentemente, e Wanda participou de um primeiro momento também aqui no Rio de Janeiro, quando fizemos um simpósio, depois fizemos em todo o território nacional com a ABEM audiências públicas, e nós sabemos que muitas vezes a música é tratada ou é trabalhada na escola por projetos, e aí nem todos têm acesso à música, né? Por exemplo, um coro ou um instrumento que se pratique, que se desenvolva na escola, muitas vezes é focado para um grupo de alunos. O que nós queremos é que todos
todos e todas, sem exceção, tenham a possibilidade de ter esse contato com a música, porque já está claro, a ciência já nos diz que a música ela é fundamental para esse pleno desenvolvimento. Mas aí eu queria ouvir a nossa querida Wanda, que tem estudos sobre isso. Não, professora, tem um artigo sobre isso, inclusive, dos projetos. Por favor, professora Bruna Freire. Eu acho, assim, na sua fala, Malvina, algumas coisas que eu considero muito importantes. Você se referir à música como uma forma de conhecimento. Então, a gente vê muito a música ser utilizada em escolas, assim, vai ter uma festa junina, então precisa cantar alguma coisa lá para poder dançar a quadrilha, ou vai ter a festa do Dia das Mães. Não que isso não seja interessante ou que não possa acontecer, mas não é esse o foco quando a gente quer utilizar a música como um componente da formação da pessoa, como ela frisou bastante, né? E assim, fora de projetos esporádicos que vão estar fora, vamos dizer, do currículo, né? Então, aí a gente tem uma série de desafios, porque a gente pode ter alguns princípios gerais para fazer isso, mas a gente sabe quantas culturas tem dentro do Brasil, quantas culturas tem dentro da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, todas as tendências recentes, assim, educacionais, né, elas batem muito nessa tecla que a gente tem que partir da cultura do aluno, né? E esse é um desafio para o professor, porque muitas vezes a cultura do professor não é a do aluno. E aí cria-se uma outra questão. Então, a gente vai se conformar só com a cultura do aluno? Não, a gente vai ampliar as escutas dele, mas a gente vai respeitar o que ele traz como bagagem. Então, são algumas questões pontuais que a educação musical discute hoje como um componente educacional, porque a música trabalha relações de tempo e espaço sem utilizar palavras e sem utilizar um recurso visual, né? Então, ela trabalha lógicas, sistemas de lógica não verbais, né? Na própria ordenação dos sons. Quando você convive com músicas de outras culturas e você minimamente se aproxima delas, você respeita e compreende a cultura do outro, você está fazendo um trabalho também, como ela também mencionou, de ampliação da sua janela para o mundo, da sua visão de mundo. Eu coordeno um projeto social, que é também projeto de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a Escola de Música de Manguinhos. E que tem sido um desafio interessante, não só por a gente estar levando a educação musical para uma comunidade como a de Manguinhos, mas porque os nossos professores são licenciados da UFRJ, que estão aprendendo a dar aula e que a gente está discutindo diariamente isso, né? Então, como é que a gente acolhe a cultura do aluno e como é que a gente amplia o horizonte dele? Como é que a gente transforma a vida dele? Então, a gente tem depoimentos belíssimos dos alunos sobre assim, eu me tornei mais ordeiro, eu me tornei mais consciente, eu me tornei mais concentrado. Isso são efeitos colaterais, né? Fora todos os outros, que assim, eu me tornei mais tolerante, né? Então, a gente tem evangélicos, não evangélicos, a gente tem que conciliar, tem que conversar, tem que fazer acordos, tem que ouvir a música do outro. Então, é uma infinidade de possibilidades que a música traz como conteúdo educacional, não como enfeite só. E como conteúdo musical, não só a música é movimento, a música é disciplina e transforma o mundo quando você acreditar que tudo na nossa vida é sentimento. E a música é a expressão da vida, a música é a expressão da arte. Até daqui a pouquinho.